O investimento na criação de animais, como na ovinocaprinocultura, tem sido destaque no Ceará e no Brasil como um todo. Mas somente colocar animais dentro de uma baia, sem garantir a assistência técnica necessária e especializada, não garante que aquele rebanho vá crescer saudável e de maneira adequada. Para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui até mais uma fazenda no município de Quixadá, conversar com a doutora Raquel. Nós estamos em que fazenda, doutora? Eulália. Nós estamos na fazenda Eulália para falar sobre assistência técnica. E em termos de assistência técnica, o Senar é uma referência no país todo. Como é que funciona o processo de assistência técnica para produtores que precisam desse acompanhamento, doutora? Pronto, primeiramente existe a mobilização do município, certo? O município ele tem que mobilizar, ver quais são os produtores, fazer uma seleção de produtores e fazer a solicitação para o Senar regional, certo? Geralmente quem faz essa mobilização é o Sinrural, ele mobiliza os produtores, entra em contato com o Senar regional e faz a solicitação da demanda de técnico para determinado segmento, certo? A partir disso, o Senar designa um técnico especializado naquele segmento. No nosso caso, eu sou técnica da cadeia de ovino caprino de corte, certo? Mas que outros segmentos podem ser atendidos pelo serviço de assistência técnica? Bovinocultura de leite, apicultura, avicultura, caprinocultura de leite. São esses outros segmentos aqui no estado do Ceará que estão sendo atendidos pelo Senar. E existem também outros segmentos que no momento me falham a memória, mas no município de Quixadá, onde nós estamos, é bovinocultura de leite, ovinocaprinocultura de corte e caprinocultura de leite. São esses segmentos que estão sendo atendidos aqui. Perfeito. Feita essa solicitação, então, por parte dos proprietários através do Sinrural, o que é que vocês, enquanto técnicos, fazem quando chegam às propriedades? O que é o trabalho de vocês aqui dentro? Pronto, o Senar ele tem uma metodologia de trabalho diferenciada, então a gente não presta somente assistência técnica, nós prestamos assistência técnica e gerencial. Então a gente cumpre todas as etapas da porteira para dentro e da porteira para fora em relação à assistência técnica, certo? Primeiramente, a primeira etapa é fazer o diagnóstico individualizado da propriedade. A gente chega na propriedade e faz o diagnóstico, vê a situação, vê os pontos fortes, os pontos fracos e a partir disso, numa próxima visita, a gente entra com um planejamento de acordo com o produtor. Sentamos com o produtor e a gente entra no planejamento do que a gente pretende e do que a gente vai fazer, certo? Em paralelo a isso, a gente vai fazendo a parte técnica, a parte de sanidade, essa parte de emergencial, né? Então, a primeira parte é o diagnóstico, o segundo planejamento e depois a execução, certo? Então, existem todas essas etapas. A gente faz toda a parte nós temos aqui o caderno do produtor, cada produtor recebe um caderno desse, certo? Vou destacar aqui algumas partes importantes, que é controle de produção. Existe todo um manejo, existe todo um protocolo. Então, existe o controle sanitário, controle de nascimentos, que é a parte, data de nascimento, quem é a mãe, quem é o pai, a pesagem do animal, qual foi o protocolo seguido. Então, existe o controle de nascimento, controle reprodutivo, controle de pesagens, que a gente tenta fazer essa pesagem mensal para averiguar se os animais eles estão evoluindo ou não. Controle de ocorrências para identificar quais foram os animais que tiveram algum tipo de doença ou se houve algum tipo de mortalidade, qual foi o tratamento que foi dado para esses animais, controle de mineralização de rebanho, né? Toda essa parte técnica. E, além da parte técnica, a gente entra com a parte gerencial também, que é a parte de controle de despesas, controle de receitas, e vem os índices técnicos e econômicos. A partir disso, a gente consegue gerar os indicadores, né? Cada ano a gente tem 12 referências, e durante essas 12 referências a gente consegue levantar os indicadores das propriedades para identificar como essas propriedades realmente estão reagindo à assistência técnica, se ela está sendo eficiente ou não. Por isso que é uma assistência técnica diferenciada, porque a gente tem que gerar resultado. Quando do processo, então, de acompanhamento nessas propriedades, o Senar fornece esse caderno, que é um conteúdo super importante para os produtores, por onde ele pode fazer todo o acompanhamento de todos esses processos. Exatamente. Cada produtor ele vai receber, que vai ser uma espécie de orientação para ele. Existem todas as planilhas para ele se orientar, para ele se balizar e a partir disso seguir com a sua produção.
Perfeito. Doutora Raquel, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicitando o meu trabalho. A gente volta com vocês aí nos estúdios na 42ª edição da Expocesse.